9. Minha dúvida era assim, leva 8 ou leva mais gente no meio? Não, a dúvida é assim, 3 goleiros estão definidos, ok? Não machucando, não vão ter novidade nenhuma com o Alisson, o Ederson e o Everton, né? Perfeito. Não tem novidade. Só se tiver lesão. Só tiver lesão, que a gente espera que não estamos torcendo contra ninguém. Eu tenho uma dúvida assim, 5 zagueiros e apenas o Danilo na lateral direita, ou 2 laterais e 4 zagueiros? E aí... Quem esse segundo lateral seria Daniel Alves? E com o qual a comissão sempre se impressionou, ele sempre foi querido, por aspectos de liderança, enfim, já foi capitão várias vezes, vive bem o grupo, etc, etc. E agora membros da comissão técnica estiveram lá em Barcelona, porque bola ele não jogou, foi lá pro México e não jogou. Mas voltaram impressionados com a dedicação física que ele está tendo lá e tal. Cara, na minha seleção, acho que não é mais pro Daniel. Ele está com 39, é isso? Mas nós estamos falando na seleção do Tite, que tem um carinho aí. O que o Tite sempre falou. O Tite disse o seguinte, que essa é uma Copa que ele gostaria de ter da seleção brasileira. Vai exigir muito da seleção. Sim. Pela temperatura, vai estar mais amena, mas é calor. E tem outro detalhe que pesa demais. O Brasil estreia dia 24, não é, Mauro? Uhum. Até a final da Copa são 25 dias para o Brasil da estreia. Se o Brasil chegar à final, são 7 jogos em 25 dias. Você tem que levar gente capaz de jogar os 7 jogos. Porque eu vou te falar um negócio. Entre o lateral direito, entre o Daniel hoje, para mim o lado direito está definido. É o Danilo e usa o Militão. Sim. São diferentes um pouquinho. O Danilo é mais lateral, mas o Danilo sabe jogar como zagueiro. O Danilo fecha muito bem. Não adianta o brasileiro cobrar do Danilo como se ele fosse Cafu, Carlos Alberto Torres ou Leandro. Não é o jogo do Danilo. O Danilo é um lateral. Posição no meio. Ele é um lateral assim com 90% europeu. Ele é um... Tanto que ele tá jogando como zagueiro, né? Na Itália. Mas o Danilo é isso. Joga como zagueiro, às vezes como lateral, mas O muitas lado vezes zagueiro. esquerdo é o lado que... Porque se fosse para levar alguém mais velho, sabe que eu levaria para a Copa? Eu levaria o Felipe Luiz, do lado esquerdo. Sabe jogar por dentro, é um lateral que dá à seleção aquilo que a seleção vem mostrando nos últimos jogos, que são laterais que vêm e se aproximam do primeiro volante. Que não são laterais lá enfiados, espetados, porque você tem Rafinha, se precisar tem Vinícius e tem... Na seleção brasileira são 2 laterais isopor. Não é lateral submarino. Lateral submarino vai toda hora no fundo. Sim. O lateral isopor vai no fundo e volta. Entendeu? Ou então vai tossar. Se você afundar, vai só um pouquinho, depois já volta o isopor. Entendeu? Então é o seguinte, na seleção brasileira, os laterais têm uma tendência a ficar fechando o meio-campo. Perfeito? Sim. Muitas vezes, quando passa um lateral, passa da linha do meio campo, o outro já vem fazer a composição para fazer a saída de bola aqui, ou esperar... Mas acho que isso vai acontecer mais pelo lado direito com o Danilo do que necessariamente pela esquerda. Na composição de mesmo três. tendo o Vinícius Júnior, eu acho que quando o Brasil vai, e aí que ele quer na linguagem lá deles, o lateral construtor, Sim. é aquele Danilo. Você não vai precisar ir lá no fundo, porque agora eu tenho o Rafinha, porque antes eu não tinha o Rafinha, antes eu não tinha o Antony, então eu não preciso que o lateral vá bater cabeça com o outro lá. Então o Danilo só compõe ali. Que aí, e foi inclusive uma explicação, que quando falaram no Rodinei e tal, o Tite falou que hoje... Pode até aparecer um Rodinei lá amanhã, mas ele não precisa mais desse tipo de lateral. Não é a característica. Não é a característica. Seria uma grande surpresa. Já tem Rafinha, já tem Antony por ali. Exato. Então é mais lateral que compõe. E nisso, acho que um jogo ou outro, talvez o Daniel Alves possa fazer. O Rodinei está garantido no Flamengo para a próxima temporada? Acho que ele não assinou ainda não. Ainda não assinou. Não tá, né? Pode ser que fique, pode ser que não. Então, se o clube não sabe, como é que você pode levar ele para a Copa? Eu digo, onde é que está a certeza de que ele vai? Isso é uma loucura, porque ele não jogou, não foi chamado, e você não vai levar alguém que não foi chamado para uma Copa do Mundo. Você não vai. Só se for uma emergência. Só se for assim. Todos os laterais direitos do Brasil, possíveis substitutos, se contundiram. Aí você leva quem estiver andando.
Agora, o Brasil teve, aí seria o treinador assinar a sua incompetência. Eu levei para a Copa do Mundo um jogador que eu não tinha chamado ainda. Você teve 6 anos de trabalho. Você pegou 2 lá nas eliminatórias e tal, a outra, pegou 4 agora e você está levando alguém para a Copa que você nunca chamou. Agora, com todo respeito com todo respeito que merece pela trajetória extraordinária que ele tem no futebol, o jogador com o maior número de títulos conquistados na história do futebol, mas eu acho que Passou da hora. um absurdo levar Daniel Alves para a Copa do Mundo. Primeiro, pela temporada dele, pelo que ele tem feito recentemente. Né? Ele foi ao Pumas do México, não foi bem, está treinando no Barcelona e não vem jogando. Né? Segundo, essa possibilidade levantada aqui pelo Mauro, que os companheiros também falaram, de uma adaptação do Militão por ali, que já faz muito bem essa função e foi bem nos últimos jogos da seleção brasileira. Então, com todo o respeito a Daniel Alves, um dos melhores laterais da história do futebol, eu tenho a impressão, Pascoal, que não dá, Eu acho assim, É a minha opinião. A gente tem que saber compreender. Eu imagino que... Eu estou aqui tentando pensar como o Tite. Sim. O Tite sabe que o Daniel Alves é importante para ele, é importante na composição interna do grupo. Ele é importante. Ele é importante no vestiário. O Mauro, a gente sabe como é que funciona isso. Tem jogador que na hora é capaz de segurar uma bronca, chamar o cara e tal, e isso tem lá a sua importância também em termos de seleção brasileira. Ele na comissão Isso! Convida para a comissão técnica, Diego, Daniel. Excelente, a minha segunda ponderação. Ele não está, se você levar em consideração que todos têm que estar atuando para jogar na seleção brasileira, ele não está atuando. Mas a gente já viveu isso com o Júlio César. Ou vocês estão esquecidos? O Júlio César foi jogar na segunda divisão da Inglaterra, depois foi jogar do Toronto. Lá no Whitecap. Isso, jogou lá no Toronto. No Toronto. Jogou. Gente, Mas estava jogando. Estava jogando. Num nível muito mais baixo. Ó, Pascoal, o Tite está te olhando. Mas ele estava jogando. Ele estava jogando num nível muito mais baixo. Mas já que o senhor Adenor está me olhando, o Tite é um cara sério. Sem dúvida. O Tite é um cara sério, correto. Eu posso até divergir de algum nome que ele convocou, deixou de convocar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida e não tenho nenhuma divergência da capacidade dele, como cidadão e como treinador. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Mas, nesse instante, levar o Daniel Alves, mas ele pode alegar, mas são 26, eu posso levar numa composição. Você tem que estar com... Ele já teve essa experiência na última Copa do Mundo. Machucou e o Fagner entrou depois. Ele usou o Fred, por isso havia uma preocupação agora com o Richard. O Douglas Costa se machucou também, né? Douglas lá, mas o Fred é que ficou naquela, vai recuperar e nunca recuperava, e ele achava o Fred importante pro time. Essa experiência do Fred poderia, porque eu acho que já o médico da seleção, o Rodrigo Lasmar, já foi lá e voltou muito animado com a recuperação de Richarlison e Paquetá, mas havia sim essa dúvida. Já vivi essa experiência na Copa passada, levar o cara que vai se recuperar para as oitavas. Viveu isso. É o mesmo. Aliás, essa é uma vantagem do Tite. Ele está indo para a segunda Copa do Mundo. Ele já conhece todo esse processo. A mesma comissão praticamente, né? Acho que essa é uma vantagem. São vários, não dá para ser... O Paquetá tem 24 anos, né? Aí vem, vamos lá pra Um pouquinho mais, 26, 26. Foi buscar, não foi não. É novo. Eu acho que assim, eu penso como vocês, eu acho que tem que levar um jogador pronto para jogar. Pronto para jogar. Aliás, perdão, 25. São 25 dias de Copa do Mundo para o Brasil. É uma Copa mais curta, a Copa E muito mais intensa, né, Calçade? Mais intensa. Que agora é no meio da temporada da Europa. Precisava conversar tá todo mundo com o Tite. voando. Né? Você ouve isso dele, que isso ia nortear a convocação. Um time que falasse mais ou menos a mesma língua de associação, de jogo curto, de um time que toca, que se movimenta. Então isso vai nortear a convocação.
O outro é o desgaste que a seleção que vai ser exigida, todos vão ser. A cada 3 dias. Todas. A cada 3 dias um jogo. Então, assim, você não dá para levar um jogador que você fala, eu vou poder usar lá na terceira rodada. Gente, é claro que tem casos diferentes. É o Neymar, é o Vinícius. O outro é numa posição que você tem 3, 4 que você pode levar. Claro. Então, claro que tem diferença. Agora, o Daniel é um baita cara que faz bem para a seleção de estar no grupo, só que a gente tem que pensar nele como jogador, dentro de campo. Dentro de campo, o Daniel já vinha com restrições no próprio Barcelona. Nem todos os jogos o Xavi colocava o Daniel. O exemplo clássico é o jogo contra o Real Madrid, que ele fala, Vinícius Júnior e Daniel Alves. Ele tira e coloca o zagueiro uruguaio, o Araújo. Muito mais jovem e é um zagueiro, não é um lateral. Então, você pega na Copa do Mundo os melhores. Você pega Brasil e França, o Mbappé pela frente. Você vai ter gente do mais alto nível. E um detalhe, estarão no meio da temporada. Voando, essa diferença da Copa do Mundo do Catar. Meio da temporada europeia. E com os outros, como é que você lida isso no elenco, Pascoal? Você fala assim, eu tô levando um jogador que há meses o time dele está sem atividade, ele está se esforçando, baita esforço, tem que ser reconhecido, mas qual é a certeza de quem convoca? Jogo. Dele jogar? Não, a certeza não existe. Do ritmo, não das coisas que o jogo traz e acrescenta no jogador. Então é muito difícil. A estreia contra quem que é, meu senhor? Daqui a 20 dias contra a Sérvia. Não levando eles, a gente agora tem que aumentar as dúvidas com relação aos zagueiros. Tá, olha ali olha a programação da seleção até a estreia. Dia 7, convocação, transmissão da ESPN e do Star Plus. 14 de novembro, apresentação do elenco em Turim, na Itália, e início dos treinamentos no CT da Juventus. Dia 19 de novembro, viagem para o Catar. E dia 24 de novembro, Brasil e Sérvia estreia na Copa do Mundo. Com Vlahovic e Mitrovic, os dois atacantes. E Tadic. Tadic é o armador e o Milinkovic-Savic é o goleiro. Bom time. O time é bom. E tem o meio campo também, que joga na Lazio, Milinkovic-Savic, que tem o mesmo nome. Também tem. E tem Mitrovic. O time da Sérvia não é ruim. O grupo do Brasil é um dos mais difíceis da Copa. Não perdeu nas eliminatórias. O torcedor brasileiro tem que entender que não é porque ele não conhece o time que o time é ruim. Porque a gente lida assim com Copa do Mundo, né? Mas que nunca ouvi falar, então ele não presta. Só que eles estão jogando em equipes grandes, em grandes torneios e campeonatos. Então, o respeitar o adversário é o primeiro ponto. Seleção brasileira respeita. O torcedor acha que muita gente ainda pensa que ninguém sabe jogar bola, só o Brasil. Né? Não é a realidade no mundo do futebol. Todos os países produzem bons jogadores. Tempo que o Brasil não é campeão do mundo. Só 20 anos. Agora, Mauro Naves, Pascoal e Calçade. O Pedro vai, né, presidente? Pedro vai, né? Pedro vai. Você pulou os zagueiros aí, esquece, né? Tá bom, vamos lá pra frente. Porque é o seguinte. Pedro vai. O Pedro vai, né? Tem a tela aí? Com os atacantes, é isso, Fabrício? Que pode... Perfeito, porque o Pedro vai. Sim. E aí a pergunta é a seguinte, muita gente fala o seguinte, o Gabigol ajudou o Pedro a ir para a Copa do Mundo, né? Será que Gabigol ainda tem alguma chance? Essa é a resenha que a gente vai ter a partir de agora. Veja só, professor ainda tem muita gente boa, hein? Antony, número de convocações, 5, 3 gols na temporada. Gabigol, 8 convocações com o Tite, 29 gols na temporada. Gabriel Jesus, 25 convocações e 5 gols na temporada. Eu sei que nós somos bonitos, mas se puder ampliar, eu agradeço para que o apresentador Dá uma mão, Então tira a gente volta já. Até para poupar o telespectador. Muito obrigado. Gabriel Martinelli, 2 convocações, 5 gols. Matheus Cunha, 7 convocações, nenhum gol. Neymar, 25, 14, isso aí é pule de 10, está dentro. Pedro, 3 convocações, 29 gols na temporada. Rafinha, 7 convocações, 1 gol na temporada. Richarlison, 17 convocações, 2 gols na temporada. Firmino, 24 convocações e 8 gols na temporada. Rodrigo, 6 convocações, 7 gols na temporada. Vinícius Júnior, 12 convocações e 10 gols na temporada.
Rafinha... E os gols ali são pelos clubes, tá? Pelos clubes. Que é só na seleção, no jogo, o Rafinha fez 2. E nem todos competem pelas mesmas vagas. Por exemplo, o Antony, Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Rafinha são as beiradas. Então aí tem 5 nomes nessa lista, na minha visão, brigando por 3 vagas. Quais são? Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, você tem o Pedro, Matheus Cunha e tem o Roberto Firmino. São jogadores diferentes, de perfis diferentes. A turma da beirada está garantida. Pedro vai, a turma da beirada está definida. E o Rodrigo como um coringa aí, porque o Rodrigo tem jogado na beirada, às vezes joga por dentro. Não é justo chamá-lo de centroavante, mas ele é um atacante que se infiltra bem, mas o Rodrigo está aí. O que você tem é 5 nomes para 3 vagas, meu entendimento. Ele não vai levar mais do que 3 centroavantes. Pedro, Gabriel Jesus e Richarlison. Esses são os 3. Firmino, opa, surpresa, vai roubar a vaga de alguém. Gabigol, vai tirar alguém, a vaga de Você alguém. até que o Gabigol não entra nessa de atacante. Do jeito que ele está jogando no Flamengo, ele vem de trás, ele não entra como segundo atacante. E o Coutinho entra nessa lista Não, ou não? Faça seu primeiro pedido no iFood por 99 centavos nessa lista. Descubra novos sabores. Tá aqui. Mauro Naves, quem você acha que tá... claro que o Neymar tá garantido e tal. Quem você acha que ainda não está 100% garantido? Quem pode aparecer que não está nesse grupo dos confirmados já? Gabigol. Eu acho que o Gabigol tem pouca chance. Matheus Cunha. Ainda tem chance o Gabigol? Eu acho que mínima. Matheus Cunha fora. Eu acho que irão Richarlison e Pedro. Richarlison e Pedro. Gabriel Jesus. No centroavante, aqui. Aí vem Gabriel Jesus. Sim. E os 4 de beirada. E o Rafinha, o Gabriel Antony. Jesus está jogando muito no Arsenal, hein? Diga-se de passagem. Foi capitão na última partida. Mas inclusive. vocês estão pondo o Martinelli ali com a beirada do Vinícius Júnior, né? Exato. Eu tenho dúvida. Eu acho que Se o Rodrigo entra nessa vaga... Se o Rodrigo entra, se Rodrigo o Coutinho Martinelli pode fazer um lado esquerdo quando não tiver o Vinícius Rodrigo Júnior. joga. Eu tenho muita dúvida. Eu não coloquei entre os atacantes, que eu imagino que irão, o Martinelli. Acho que ele tem merecido, muito bom jogador e tal. Próximo ciclo. Eu acho que agora, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, e não o Martinelli. Gabriel Jesus, que voltou a jogar na hora certa ali. O cara já tem um passado. Né? O cara fez os gols na estreia do Tite em 2016. Já caiu nas graças desde aquele tempo. Você já tá dentro. Aí teve a história, foi pra Copa, mas jogou de centroavante, mas não fez gol. Mas jogou até de lateral esquerdo, de direita, ajudou taticamente. Então ele tem esse conceito com o técnico. Sabe por que eu tô falando do Gabigol? Que eu concordo plenamente com você, Mauro, que eu acho que tem a mínima chance de ir. Então não acho mínima, mas acho pequena. Será que o Tite, vamos tentar pensar com a cabeça Quer levar do o Tite, arco e a flecha? Ele está assistindo Everton Ribeiro jogando muito bem, esse aí vai. Sim. Pedro jogando muito bem, vai. E eles jogam com quem? Com Gabigol. Eles estão Ele não vai fazer uma entrosados. Você quer dizer que quando ele colocar o Será Pedro, ele que tem que fazer isso- 2 mudanças? Será Você que tem que isso botar não o arco pode- e a flecha. Aí Você vai ter tá que querendo ter o arco e a Neymar. flecha. Será que isso não pode aproximar o Gabigol de uma vaga na seleção? Pedro Por não exemplo, conseguir ele tem jogar no banco com Vinícius um Júnior, trio Rafinha e que se Neymar. conhece. O Tite já quebrou esse paradigma muitas O vezes. futebol é o quê? Futebol é momense, como diria o poeta Nicola Ratiotti. Será que o Tite vai seguir? Então vai levar o Dudu e o Rony, então. Futebol é Né? momense. Aliás, o Dudu desde 2018, né? Deveria ir. Dudu, assim, a gente... Não vamos falar em outros nomes, senão a gente pode monta montar outras aqui seleções aqui, Vocês acham que isso não pode, por exemplo, não passa pela cabeça do Tite? Pô, vou levar o Pedro, vou levar o Everton Ribeiro, eles se conhecem. Ele já quebrou esse Eles paradigma estão algumas encaixados ali com o Eu Gabigol. acho. Será que isso não aumenta a chance do Gabigol Eu ou acho, eu acho que pra ele, por exemplo, se jogar o Pedro, ele vai precisar de um meia pra abastecer e os 2 pontas pra chegar na linha Isso ele tem. de fundo. Isso ele tem. Neymar
Pode Tem ser até Vinícius sobrando. e Rafinha. Tem até sobrando. Ele pode fazer isso, o tripé, se você sugere, de repente pode o Everton Ribeiro, que conhece o Pedro, Sim. para fazer, e conhece como é que o Flamengo já atuou com 2 homens de beirada, e ele já atuou pela beirada também, e pode perfeitamente encontrar esse espaço. Eu vou falar por mim, pelo que eu conheço do Tite, eu nem acredito que o Pedro seja titular da seleção brasileira. não começará lá. Eu acho que ele será útil para a seleção do Brasil. Suíça. Todo mundo sabe, o nome foi dado Ferrolho Suíço, porque eles inventaram esse negócio de botar todo mundo pendurado na trave com o morcego. Sim. Eles inventaram a tática do morcego. Então o que tem? Num jogo desse, vai ter muita bola cruzada na área, vai ter muita bola atravessada de um lado para outro, e vai precisar de um pé, de uma cabeça, de um cara que sabe fazer gol. O time que deve estrear é o último que a gente viu, que não tem nem o Vinícius. É isso que eu ia chegar nesse Não ponto. tem nem o Vinícius. Uma outra questão aqui. Por que eu tô falando tanto do Gabigol? Primeiro, por esse aspecto que eu estou levantando para vocês, que eu acho que em algum momento passou pela cabeça do Tite, com certeza, da conversa deles lá. Outra coisa, pelo que ele vem... Futebol é o quê, Pascoal? Futebol é momento. É momento. Futebol é Exatamente, momento. Pascoalzinho. Pelo que ele vem fazendo nos últimos tempos. Será que ele... O Mauro disse... O Tite declarou num programa recentemente de televisão, acho que foi no Bem Amigos... Acho que foi no Bem Amigo, que ele diz, eu não posso descartar um jogador como o Gabriel Barbosa. Será que Gabigol pode aparecer como uma grande surpresa na relação de segunda-feira, ou você acha que essa possibilidade ela é bem Eu acho que ela é diminuta? pequena. Eu acho que ela é pequena pelos outros nomes que ele tem, pelas outras dúvidas. Aí a gente pode se perguntar, mas será que o Gabigol não merece mais do que o Firmino, por exemplo? E a gente está incluindo o Firmino aí. Nós temos uma tela com números de Gabigol na seleção, não é isso? Para o Mauro completar a análise aqui, também o Calçade e o Pascoal. Manda ver aí, por gentileza. Telas de Gabigol, ele foi campeão olímpico em 2016, mas aí é a seleção principal. 8 convocações, 14 jogos, 7 partidas como titular. Ele fez 3 gols, minutos ali por gol. Última convocação, 13 de janeiro deste ano. Eu acho que tem muito a ver, assim, a seleção brasileira, né, fica aquela coisa maluca em cima de convocação, como se o treinador, assim, fosse no dia 6 de novembro, na véspera, olhar para quem está jogando e convocar naquele dia. Esquecer o resto. Aí o futebol é momento. Quem está melhor no domingo antes da Copa. É loucura. Então ele tem... Nas vagas, tem que pensar o que o jogador pode fazer e para que tipo de função ele está indo. Tem isso também numa seleção. Então, o Pedro tem uma Quanto função... mais polivalência, melhor. Não é Evidente. melhor? Ainda mais numa lista de 26. Sim. Levar 4 atacantes, centroavantes, numa lista de 26, não acho que o Tite vai fazer. Ele vai levar 3 e já é muita coisa. Vai o Pedro, o Richarlison garantiu, se tinha alguma dúvida, a vaga dele. Eu acho que o Richarlison reconquistou a vaga, porque ele se reformou. O Richarlison jogava na Copa. Já foi usado de beirada também. Jogador de beirada. Deu resultado. E ele tá ali. E o Gabriel Jesus nem foi chamado porque é nome certo na lista, não existe nenhuma dúvida. Não é Gabriel Jesus, Richarlison, e o diferente é o Pedro. Desses dois, como é que o Pedro vai jogar na seleção? Para mim, o Pedro estreia na seleção aos 15 minutos, 20 do segundo tempo, quando se precisar. O Brasil pode estar perdendo um jogo, vamos mudar a maneira de jogar. Então, o Tite tem uma escalação na cabeça dele que vai estrear. E não tem o Pedro como centroavante. O Gabigol, a importância dele na convocação do Pedro é enorme. Agora, se o Pedro não conseguir ser abastecido por Vinícius, Rafinha e Neymar e Paquetá, é porque tem algum problema com o Pedro aí. Ou o time está boicotando, não é o caso. Então, o Gabigol, ele entra em que função? Quem que eu deixo de levar? O Rafinha? Quem você deixaria de levar? Por exemplo, o Tite decide assim, eu vou levar o Gabigol, mudei de ideia. Tira o Firmino. Quem vocês acham que pode sair? Eu acho que o Firmino não vai. Quem você tiraria, se fosse o Tite, assim? Eu quero levar o Gabigol, decidi, eu vou tirar alguém. Quem? Eu tenho que tirar um centroavante. Eu penso, na minha concepção, o Gabigol entra nestas vagas. E tem 3 nomes definidos. Tem o Pedro, tem o Gabriel Jesus e o Richarlison. Tem que escolher um dos 3. Eu não tiro nenhum dos 3 hoje. Eu não troco nenhum dos 3 pelo Gabigol hoje.
na seleção. Ele não pode tirar a vaga de alguém do lado? Até porque... Ali? Não, isso aí é Rafinha. Não, se Ele vai jogar do o que você lado, tá falando faz sentido. nenhum dos dois. O torcedor vai olhar e falar assim, puxa, mas ele vai levar o Coutinho, que talvez jogue pela esquerda ali, quando se tem um problema com o Vinícius, ou se ele quiser, ele sempre usou o Coutinho ali, é o meio, ou no lugar do Paquetá, ou para não ter que botar o Neymar mais de lado esquerdo e só centralizado, ele vai, os dias que ele quiser o Coutinho, é por ali. Pô, por que não o Gabigol? O cara vai falar, eu sei, mas não é, mas o cara vai, o torcedor olha e compara isso. É porque ele tá tem, jogando mais ele que o tem Firmino, mostrado tá jogando outras mais que virtudes. Se ele sair da área, ele vai jogar no lugar do Neymar, meu senhor? Não vai. Não, o Ele Gabigol... não- nessa ele vaga tem- de centroavante ele tem não mostrado vai. outras virtudes. não tem? Isso, ele tem Como é que ele tem ajudado o Pedro? Ele tem sido um jogador diferente. muito mais móvel, tem feito aparece, mais coisas, tem aparece para evoluído. receber a bola e tal, É. e tá jogando muito bem. Eu acho que ele pode entrar no lugar do Antony. Não entra. O Tite não vai trocar. Característica diferente do Pra Antony. que numa lista de 26, se eu posso levar 2 por posição, por que eu vou arrancar um, ficar com um só? Mas o Rodrigo pra seria arranjar esse uma vaga? polivalente, então. Ele jogaria dos lados e Ele pelo não- meio. ó. Hoje o Rafinha... Porque o Rodrigo tá na lista. Hoje é certo? Rafinha e Antony estão na frente. Eu entendo a sua visão, João, mas eu acho que ela não está É sendo... uma visão, viu, Pascoal? É compartilhada por muita gente tem falado isso por aí. Será que o Gabriel não pode aparecer, de repente, numa reta final, com essas possibilidades que ele tem colocado em prova no time do Sim, Flamengo, mas fazendo você falou outras entre o funções, Rafinha e o Antony. O Antony... O Rafinha é titular da seleção, né? O Antony é carrilheiro. Sim. O Antony vai na linha de fundo, dribla e tal. O Rafinha já é outra característica. O Rafinha vai até o bico da área e dá o tapa pra dentro pro lateral passar, certo? Pra botar a bola no pé esquerdo, que é pra ele finalizar. E o Rodrigo? O Rodrigo não. O Rodrigo já é outra situação. O Rodrigo é um multifuncional. Dos lados e pelo meio. Você consegue colocar o Rodrigo em várias funções dentro de campo. Ele pode jogar de ponta de lança, ele pode jogar de falso centroavante, pode jogar aberto pela direita, pode jogar aberto pela esquerda, pode entrar em diagonal. O Rodrigo é um baita jogador, gente. Sim. Não é à toa que ele estava ali entre os melhores do mundo nessa Desculpa temporada. que a minha função aqui é provocar vocês. Mas o Gabigol não é Tá sendo bom em Liga dos multifuncional? Campeões. Mas o Gabigol não é multifuncional? O Gabigol é ótimo jogador. Eu não tiro nenhum Não, mérito. multifuncional. Que você Hoje, usou a palavra mas- para o Rodrigo, multifuncional. Mas eu tenho Gabigol não Faz está 3 sendo meses que ele multifuncional. é. O que você quer dizer faz 3 meses, talvez um pouco tarde. Ele começou em junho com o Dorival, Sim. quando machucou o Bruno, entrou o Pedro, aí ele passou a fazer esse papel e ele mesmo disse, após a Libertadores, que acha que está jogando melhor do que jogava antes. Ele está muito feliz com isso. Mas você viu a última convocação dele? Foi em janeiro. Em janeiro. 2-2. É, Então, assim, não deu está tempo claro, pra está ele claro, ser chamado pra está essa função. claro há muito tempo que Gabigol não faz parte da lista das preferências do Tite. E isso é natural. Agora, Se eu estivesse lá, eu teria as minhas preferências, o Calçade, o Pascoal, o Mauro, cada um tem as suas preferências. Eu acho que fica muito claro que o Gabigol realmente tem uma concorrência à frente dele, né? João, a gente inclusive tem que ressaltar essa última passagem dele pela seleção brasileira, porque ele arrumou uma arenga até com o Flamengo. Deu uma ingresia, lembra? Que ele tinha que jogar, não foi, porque ele se apresentou para a seleção brasileira, que tinha que fazer um tratamento no tornozelo. Vocês estão lembrados disso? Sim. Para jogar na seleção brasileira. Arrumou um BO lá com o Flamengo, mas foi jogar na seleção brasileira. Foi. Se apresentou aqui em São Paulo, inclusive. Sim. Né? Naquele momento. Então mostra a dedicação dele à seleção brasileira. Eu não tô tirando os méritos do Gabigol e a vontade do Gabigol de jogar na seleção brasileira. Não, mas ninguém está tirando Muito mérito. pelo não. contrário. Eu só estou perguntando se vocês levariam. Vocês levariam? Eu acho difícil levar o Gabriel. Mas você levaria, Pascoal? Não. Pascoal Tite, tá convocando, vou convocar Hoje e não. tal. Tendo os caras que ele tem pelos lados do campo, esses 4 jogadores que ele tem, o Tite não tinha esses caras. Até julho de 2021, Os 2 ano anos do passado. O ano passado o Tite não tinha esses caras. Aí eles foram. Porque aqui é assim, isso aqui brota, aparece, surge. Antony vai embora para jogar na Holanda. Sai da Holanda, vai jogar na Inglaterra. Estreia do Antony na Inglaterra, dá passe para gol e faz gol. Sim. Como é que o Tite fala? O cara tem que jogar em alto nível, em campeonato de alto nível. Sim. Perfeito? Ele sai da Holanda, vai jogar na Inglaterra, estreia, faz gol e dá passe para gol. Pronto. Não tem o que tirar do Antony.
Se pega uma bola, vai pra cima do cara. Agora começa a falar aí o que o Gabigol tem feito nos últimos 4 anos. Fala aí, Pascoal. Não, o Gabigol Pode falar. espetacular, maravilhoso. Pode falar, Pascoal. Maior, já se igualou. Você sabe, Pascoal. Se Fala, igualou a Pascoal. Luizão como o maior artilheiro da Libertadores da América. Artilheiro, outra vez artilheiro da temporada, junto com o Pedro, desse ano, 29 gols até aqui, ainda tem mais 3 jogos. Não sei se todos vão jogar a partir de agora no time do Flamengo. O Gabigol tem feito Porque eu acho... memoráveis. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu acho que, obviamente que o Antony está jogando muito na Europa, é um talento, é um jogador extraordinário, mas esse aspecto de jogar, decidir em campeonatos de alto nível, o que o Gabigol tem feito na América do Sul, embora não seja Europa, é algo que chama atenção, eu diria até algo histórico. É que ele realmente, na minha avaliação, ele não faz parte da preferência. É natural, é o direito O do Rafinha time, sai do Leeds e vai pra onde? O Barcelona. para o Barcelona. E ele joga? Oh, Tá jogando. bom se joga, é bom Jogou mais jogador. no Leeds, Pascoal. Eu tive mais um momento, eu já Ele jogou mais no Leeds. Aliás, ele joga mais na seleção do que no clube, viu, Na Pascoal? seleção? Não, na estreia ele fez um gol contra o Real Madrid. Inclusive, Mas era da dos característica Estados dele, o Unidos, tapa pra Ele dentro. não está num bom momento. Mas não é Tapa isso, pra João, dentro, não é isso. jogou. Essa pergunta que você faz, Mauro, você levaria esse ou não? O Pascoal, porque é diferente, porque assim, se eu tivesse 4 anos treinando meu time e toda vez que eu chamasse o Gabigol, ele não entregasse pra mim o que ele entrega no Flamengo, eu tinha uma avaliação, que é o que o Tite faz. Na seleção ele não entregou esses números ainda. Pode voltar à seleção? É fato. Esses números maravilhosos que entrega pro Flamengo. Aí o cara chama o Rafinha, ele vem, dribla 3 e faz um gol. Ele chama ontem, o Antony faz. O Everton Ribeiro, ele pega em... Vou dizer, O Everton Ribeiro não jogava no Flamengo, tava jogava lá. tava meu numa senhor. fase ruim. Esse Chega é um lá, jogador que o Tite sempre demonstrou que gosta do futebol mas ele dele, entrega porque pro mesmo Tite. em mau momento. Mas ele entrega, quando ele tá na seleção, até gol que ele não fazia no Flamengo, ele fez pela seleção. Agora, se você Então é comparar, diferente. é óbvio que o Gabigol, ele não apresentou na seleção o futebol que ele apresenta no clube. Isso é um fato incontestável. Agora, ele teve menos oportunidades do que vários outros. Porque também não apresentaram durante um bom tempo. Você quer falar do Gabriel Jesus? Não, de vários outros. Do Gabriel Jesus, por exemplo? Firmino, Não, esses vários outros, aí eu acho que tem um porém. Matheus Cunha. Não, mas esses no Eu queria ter um advogado desse, viu? Eu queria ter. mas o Matheus Ó, vou Cunha- falar pra você. Eu queria ter um advogado desse. Eu queria aí que ter. entra É a bom. função do Você cara. não está gostando do papel do Você não- advogado? você não pode Porque, chamar o Gabigol pra eu função acho, do Matheus Cunha. Aqui, eu até mandei aqui pro eu o acho Fabrício da Fiel mandou pra mim aqui. E eu vou ler aqui pra vocês, aqui, ó. Aqui, ó. É por isso que eu acho que cabe a discussão. Ele foi artilheiro da década no Santos e no Flamengo. Artilheiro da Copa do Brasil, 14, 15 e 18. Artilheiro do Brasileirão, 18 e 19. Artilheiro da Copa Libertadores, 19 e 21. Único artilheiro brasileiro e Copa do Brasil no mesmo João, ele ano. tem todas essas qualidades, Campeão João. olímpico em 2016. O Arrascaeta Artilheiro brasileiro da Copa Libertadores. Ele tem 26 anos. Isso o Daniel vai. Mas título que ele, ninguém mas tem. aí que está, Calçade. Daniel com 39 anos e sem jogar. Gabigol com 26 anos. E nós estamos ocupando. Vocês têm em Guayaquil e viu a final, a lateral né? direita tem um João, se a problema. gente Os fizer centroavantes tem vários. Se a gente fizer a comparação É por isso que eu estou trazendo essa Sim, discussão, porque eu acho que, aliás, não é a primeira vez que acontece isso. Desde que eu me entendo por gente, muitos jogadores que poderiam estar numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, e não foram. Temos aqui enormes exemplos. vários. E eu acho que desta vez, como o Dudu em 2018 merecia ter ido, e de repente até agora também, porque continua jogando um bolão, eu acho que o Gabi ele vai entrar nessa lista de jogadores que poderiam estar, mas não estão. Ou de repente ele aparece com uma grande surpresa. de repente ele aparece. Não, aí você tá. Aí Mais fácil seria essa grande aparecer nessa surpresa. lista. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Oi, mas aí não seria. Ele não tem mais chance, também acho. Noutra função até. Eu te digo, É porque tá jogando bem também. É porque ele joga numa função Não, diferente. porque aí vem o que você fala assim, outros jogadores também não jogaram bem e continuam com chance. Mas antes de ter essa chance, eles fizeram alguma coisa com o Tite. O Gabriel Jesus chegou lá na estreia, fez 2 gols contra o Equador, depois foi. Chegou na Copa, não foi bem, depois ficou sem vir e tal, mas ele já fez alguma coisa. E isso,
dar a ele de novo a oportunidade de repente ser lembrado e vai. Felipe Coutinho, a mesma coisa. Tá jogando bola hoje pra seleção? Não, mas aí tem aquele passado dele lá, o Tite já sabe, já jogou Copa do Mundo. Eu acho que tem, eu acho que o Coutinho tem. Mas por quê? Por causa do passado, não é o presente. O Gabigol, você fala, teve menos chance. Porque quando foi as primeiras... Não, mas porque não mostrou o que deveria, ou o que poderia, quando foi. Porque se ele fosse lá e fizesse os gols que ele faz pelo Flamengo, ele continuaria sendo chamado. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O Arrascaeta, só para fechar, o Arrascaeta, dessa fase toda do Flamengo, é um dos melhores do Brasil. Sim. E era reserva na seleção do Uruguai, porque para o técnico lá é outro esquema, o cara quer usar de outro jeito. Mas isso aí, isso é aquilo. Se o Guilherme fosse o treinador, ele convocaria alguns jogadores e deixaria outros de fora. O Tite, eu tenho a impressão de que o Tite, que gosta do futebol do Gabriel, já elogiou, mas ele tem outras preferências. É uma situação... Não vai na lista jogadores com poucos minutos de seleção brasileira. Não vai. Pode ir um zagueiro, esse, o quarto zagueiro, o quinto da lista. O Bremer da vida que apareceu agora e tal. Lá, do meio pra frente, é uma surpresa. Do meio pra frente, você imaginar que vai ser convocado um jogador com poucos minutos na seleção brasileira, com 4 anos de observação, mais 2 ainda que antecederam a outra Copa, seria uma confissão de erro do treinador. Então, esse é um ponto. Então não vai... Uma coisinha só pra ponderar. Há poucos meses, agora que está lesionado, o Veiga era o melhor jogador do futebol brasileiro. Sim, pedimos Veiga e Hulk. Na seleção brasileira. Veiga e Hulk, pedimos. Os dois estão lesionados hoje, infelizmente. O Veiga não foi chamado e o Hulk poucas vezes também. Aí vamos passar para um novo momento. Hoje, o Scarpa sobra. Sim, poderia ser chamado. Mas não tem nenhum minuto na seleção brasileira. Entendeu? Por isso aí você vai falar, o Coutinho tá jogando bem? Não. Essa é uma outra vantagem do Gabigol, então, hein? Porque ele tem poucos, mas tem minutos. Tem minutos, não sei. O Gabigol não seria surpresa. Peraí, sai a lista segunda-feira. Gabigol surpresa. Não, lógico que não. Mas surpresa é o Gustavo Scarpa, que nunca foi. Mas você acabou de falar que ele tem pouca chance. Estou falando que tem pouca. Surpresa é o Dudu, mas se ele estiver, mas são 55 Se ele estiver, você ficará surpreso, Mauro Naves? Você vai falar assim, eu ficaria. Eu ficaria. Muito. Mas não estou dizendo que ele não mereça estar. Eu acho que Richarlison vai ficar em casa, Gabriel Jesus ou Pedro. E nenhum dos três. Não, que o torcedor entenda que assim, ficou surpreso. Nossa, convocou o Gabigol, não merecia. Pedro vai pra seleção. Pedro vai pra seleção. Ele joga minutos. Ele nem jogou o partido inteiro, minutos. O que aconteceu? Caixa. Vem nele, é o perfume que a bola gosta. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Porque esses caras são diferentes. Jogador igual Pedro. Esse é um cara que tem o perfume que a bola gosta. O jogo tá ruim, joga no Pedro. Tá difícil, bota a bola na área que o Pedro vai guardar. Agora você vai. O Gabigol é ótimo jogador. Quantos gols o Pedro tem na temporada, Pascoal? 29. Quantos gols tem o Gabigol? 29. Quem fez o gol do título da Libertadores? Mas João do Vamos para o intervalo, já voltamos. Se o negócio é gol, fazer gol.